Olá, eu sou a Milena e o nosso grupo é composto por Alice, Rogério, Antônio, Cleiton, Marinalva, Gabriela Ferreira, Gabriela Borges, Micaela, Adélia, Patrícia e a mim. O nosso tema é o pensamento político brasileiro, de Gildo Marçal Brandão. Quem foi Gildo Marçal Brandão? Gildo nasceu no dia 17 de fevereiro de 1949, natural de Alagoas, sendo um grande cientista político brasileiro. Graduado em filosofia, atuou como jornalista e militou no Partido Comunista Brasileiro. Gildo trabalhou no jornal Folha São Paulo, porém gostava mesmo era de ser professor. Iniciou sua trajetória acadêmica na Unesp, depois trabalhou na PUC São Paulo e logo após na USP. Sua trajetória intelectual era voltada ao pensamento social brasileiro, até que a sua tese de doutorado foi inserida em um livro chamado A Esquerda Positiva. Logo após, Gildo fez um pós-doutorado em Teoria Política Contemporânea. Gildo faleceu no dia 15 de fevereiro de 2010, sendo também um clássico da sociologia brasileira. Olá pessoal, eu sou Alice Gonçalves e o nosso grupo foi sorteado para estar falando sobre o pensamento político brasileiro. E nós escolhemos um texto de Gildo Brandão sobre as linhagens do pensamento político brasileiro. E a nossa apresentação será embasada nesse texto. Então, segundo Gildo Brandão, muitos pesquisadores estudam sobre o pensamento político brasileiro e produzem análises que renovam os nossos conhecimentos. Segundo ele, a partir dos anos 70, a ciência política brasileira, ao revisar as principais etapas da história intelectual do país desde 1930, produziu uma boa quantidade de estudos respeitáveis, tanto referente à inovação científica quanto a resultados obtidos. Para Brandão, os contornos do pensamento político brasileiro nunca foram tão claros, porque eles fazem um cruzamento entre outras disciplinas, como, por exemplo, a antropologia política e a sociologia da arte, a história da literatura e a história da ciência, a história das mentalidades e a história dos intelectuais, a filosofia e a teoria política social, e a história das ideias e das visões de mundo. Essa superposição talvez fosse inevitável no caso de país de capitalismo retardatário como o nosso, uma vez que o tratamento da literatura, da arte, da cultura e das ciências aqui praticadas acaba tendo uma importante dimensão política, por força da relação urgente que se estabelece entre formação da cultura e formação da nação. Sendo assim, às vezes é conflituoso por não ter uma diferenciação. E para Brandão, o grande problema da ciência política brasileira é encontrar um terreno de diálogo e de confronto para essas interpretações. Bom dia, eu quero aqui dar continuidade à introdução da colega. E o autor ele vai começar introduzindo sobre uma nova forma narrativa. Uma forma vai pegar do âmbito tradicional, vai ser uma forma nacional que ela vai se submeter a alguns textos da realidade da época do controle sistemático. Né? E nos anos 70 vai colocar como exemplo Silvio Romero, que ele vai organizar e verificar a evolução da literatura em função da evolução do país. E com isso ele vai ver grandes mudanças, como por exemplo as consolidações das universidades. Ele vai ver também a modernização sendo rotinizada, a derrota da literatura para a filosofia, para a sociologia em questão de organização, reflexão da sociedade, entre outros também como a materialização e o laicismo, tendo uma ideia da cultura, né, da sociedade. Com isso, por volta dos anos 70 em diante, vai haver grandes formas de pensamento em si, vai haver uma dinâmica histórica, vai haver uma, como ele chama de equação otimista entre a industrialização e a democracia. Com isso, ele vai rever a natureza do Estado e vai colocar como semelhança que o Estado ele impõe conceitos do autoritarismo, isso levando como visão a trajetória de Getúlio Vargas, né, a era Vargas.
E conforme ele vai colocando a exaustão do Estado, conforme o tempo vai passando, vai vir novas formas de pensamento, novas formas dinâmicas, né, de pensar, de características relacionais, características sistemáticas, né, de forma de pensamento. Com isso, o modo de pensamento brasileiro vai se dando de estilos, vai tendo mais formas, mais estilos, né? E com isso ele até retrata o pensar o pensamento, que vai acender uma forma de rever os pensamentos passados, a lei espiritual, como ele diz, passado, para se entrar em uma nova aventura. E concluindo, ele vai referir que as leis, as batalhas espirituais passadas são como uma forma de rever os conceitos das batalhas presentes. A forma de pensar, o pensamento passado, são uma forma de rever os pensamentos presentes para uma proposição de estratégia para o presente. E assim eu encerro este vídeo. Bom dia, meu nome é Antônio. O tópico sobre pressuposto e hipótese, pensamento político brasileiro, a análise, ela na forma concreta, ela aponta uma espécie de metamorfose de ideário, oriunda da sapiência social, propondo influenciar um todo, partindo do idealismo de Oliveira Viana no culto político, sendo esse idealismo ele orgânico ou não orgânico, referindo eu à ideologia constitucional, ou seja, um Brasil real e um Brasil legal. Gildo Marçal aponta uma hipotética e esdrúxula de pensamento radical, em que o maior interesse dos intelectuais do pensamento político brasileiro seria não assumir uma posição revolucionária pelo fato da própria essência conservadora em meio a esse fenômeno social e as ideologias políticas. Ou seja, nenhuma ideologia se definia totalmente em determinada linhagem, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Nota-se também que o autor percebe uma falta de nexo temporal na constituição dos fatos históricos, um misto de intelectualidade importada, agregada à realidade nacional, no enredo desse pensamento político. Uma espécie de anacronia. E para finalizar, entende-se que desde a República das Oligarquias até o contemporâneo, tanto a ideologia de direita quanto a de esquerda, representada por lutas de classes, é o que possibilitou avanços intelectuais ao largo do tempo. Passo a palavra às colegas Gabriela Borges e Adélia. Obrigado. Pretendo aqui colaborar um pouco com os conhecimentos adquiridos sobre as formas de abordagem do problema, partindo do ponto de vista de Gildo Marçal Brandão. Ele inicia esse tópico citando alguns exemplos de como não abordar um problema. Dentre esses exemplos, nós temos que ele cita que não cabe apontar se o autor X ou Y é um aristocrata de nascença ou um membro da oligarquia decadente em busca de uma classificação social, porque apenas isso não exemplifica toda uma estrutura teórica, por exemplo, de uma obra de arte, de um problema científico, e na verdade também não cabe explicar a qualidade ou a especificidade de um pensamento político. Também não se trata de reduzir as ideias ou o modo de pensar, as estratégias micropolíticas que conferem toda uma identidade institucional a ela, dentre alguns outros exemplos. Sendo assim, Gildo aponta alguns caminhos corretos para realizar a abordagem de um trabalho exploratório. Esses exemplos eles serão abordados a seguir. Seguindo com o tema as formas de abordagem, segundo o autor, o caminho melhor de ir das ideias, das formas ao social, ou seja, de ter uma ótica clara do social e a separação das experiências, tendo como possibilidades de uma análise e suposições deterministas e de romper as grandes mediações, é o mesmo que não tratar entre a ideologia, a forma de pensar, a interpretação do país e a linha política, pois irá acontecer de serem deduzidas que aquela teoria
será aquela política. Porém, essas relações não são diretas e homogêneas. Seguindo o pensamento do autor, diz que cada forma pensada pelo conservatismo, do liberalismo, do social-liberal ou do comunismo não existe por si mesmo, e sim pelos problemas estabelecidos pela função da natureza e dos problemas postos pela sociedade, e da capacidade dos portadores de darem uma resposta de acordo com os dilemas da história. Porém, o autor diz que nada disso impede de reconhecer o ideológico brasileiro, nas determinações gerais do liberalismo e do conservatismo que são destacados em diversas manifestações históricas, criticando que o intuito claro é demarcar a existência no plano das ideias e das formas de pensar, de continuidades de linhagem, tradições, no que concordamos que convenhamos que não é insignificante em um país e uma historiografia que insistem a seco, com tristeza ou ironicamente. O autor conclui o tópico com a afirmação de Mário de Andrade, dizendo que a formação ideológica nacional não é natural, espontânea e nem lógica. Porém, Brandão rebate, afirmando que a ideologia brasileira é aleatória, faz contrário do sistema e sentido, que é sujeita à substituição cultural. Aparentemente, são tábulas rasas. Porém, ao conhecer um pouco de nossa história, percebemos que ela não é recente, pois vem de ancestrais, sendo então uma reflexão sobre as histórias e seus ciclos intelectuais. Eu vou estar apresentando o tópico Formas de Pensar, do Gildo Massal Brandão, juntamente com a minha colega de classe, Micaela Corrêa. O autor inicia falando sobre a corrente conservadora brasileira. E a imagem do Brasil que emerge um pensamento conservador é a de um país fragmentado e uma sociedade desprovida, em que o povo depende do Estado para manter-se unida. Para o autor, o homem comum só costuma encontrar alguma garantia de vida, liberdade e dignidade se estiver a serviço de algum poderoso. Fora disso, está desprotegido, a não ser que o Estado intervenha. Para o autor, o povo está preso ao Estado, não tem liberdade individual. O autor fala no seu texto que deveria ser uma sociedade social, mas isso no Brasil é algo indistinto. Ou seja, para ele, a democracia política é uma grande ilusão. Então, pessoal, meu nome é Micaela e eu vou estar dando continuidade no tópico Formas de Pensar, que foi iniciado pela minha colega Gabriela Ferreira. Então, o que faz a peculiaridade idealista inconstitucional, segundo Oliveira Viana, é a crença de que uma boa lei ela garantiria uma boa sociedade, o funcionamento de uma boa sociedade. E o liberalismo brasileiro, monarquista ou republicano, toma a questão que representa como decisiva, propõe o federalismo e o parlamentarismo e reconhece a necessidade de um executivo forte. Pensa a organização da política como o parlamento no centro. E de todos os aspectos, talvez o federalismo tenha sido o que menos foi compartilhado. E Rui percebeu a incompatibilidade entre a monarquia e a federação. O federalismo jamais foi via de mão única. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Patrícia e venho trazer a minha contribuição para vocês na apresentação desse trabalho com o tema temporalidade. E para falar da temporalidade no cenário da política brasileira, é muito importante citar as influências que o Brasil teve nessa trajetória da política. Porque desde a época que o Brasil começou a ser colonizado, obviamente naquelas colônias existia um mercantilismo. E ali também existia poder. A partir do momento que existe alguma forma de poder, existem hierarquias, passa a existir também alguma forma de política. Então, o Brasil sofreu influência de Portugal, da Espanha e até mesmo da França. E Marçal Brandão vem nos trazendo a ideia de que diversos autores que abordam
essa temática da política brasileira, ele sempre vem trazendo as limitações, os problemas existentes na política. E essas discussões sempre são levantadas por esses autores, sempre a fim de sanar esses problemas do cenário político brasileiro, que nós sabemos que não são poucos. E, sem dúvida, é muito difícil desvendar os problemas existentes em uma sociedade, levando em conta todos os aspectos. Mas, segundo o autor, ela é uma investigação delimitada, pois aconteceu em 800 anos e contempla a República, a colônia, o Império, a criação do Estado, a liquidação da escravatura e assim por diante. Agora passo a fala para o meu colega Rogério. Bom dia, professor. Bom dia, alunos. Bom dia a todos. Eu estarei falando um pouco sobre temporalidade. Meu nome é Rogério e eu quero falar um pouco sobre esse assunto de temporalidade. Temporalidade está relacionado com o tempo, e um tempo dentro da política, que é essa política pela qual ela busca sair de uma estagnação devido o tempo e se passando, os líderes políticos buscam crescimento dentro da democracia, vindo então a exercer um papel importante no desenvolvimento sociopolítico e capitalista, manifestando o seu direito de cidadania. Isso quer dizer que o apoio aos candidatos ele é dado pela sociedade, e bem-aventurado são os homens que ensinam a nação a progredir dentro da democracia. E o tempo, nós estamos sujeitos ao tempo, e o pensamento político ele vai crescer dentro desse tempo. Dentro desse tempo, o pensamento político ele vai crescer e ele vai surgir a partir da necessidade de um crescimento da nação. A partir do momento que a nação começa a crescer, surge o pensamento político, surge a necessidade de ter novas ideias para com essa nação. Aqui ficam as minhas palavras, minhas considerações, e eu passo agora para o próximo aluno. Gildo Marçal, ele coloca um problema, a continuidade encapuzada. Mas o que seria essa continuidade encapuzada? Digamos que a continuidade encapuzada seria algo mais ou menos assim. As novas gerações que vão surgindo, elas vão retomando os caminhos das gerações anteriores, mas sem dar os créditos a essas gerações anteriores, digamos assim. Sem pensar no que se passava, qual era a realidade dessa geração, por que determinado comportamento, digamos assim. Então, Gildo coloca essa continuidade encapuzada dentro do pensamento político como algo problemático mesmo, porque esses novos pensadores políticos que vão surgindo aí, que pensam sobre o pensamento político brasileiro, eles acabam retomando do zero estudos, pesquisas sobre o pensamento político brasileiro. E com isso eles ignoram esses pensadores anteriores que pesquisaram sobre esse assunto, né? Então ali eles vão meio que ignorando, eles ignoram esses pensadores e ignoram totalmente o fato deles terem pesquisado sobre esse assunto, e muitas das vezes deixam a desejar, porque esses pensadores anteriores, eles elaboraram metodologias, hipóteses para se chegar aos estudos que nós temos hoje, né? Então, ele fala assim que existem grupos intelectuais e políticos
que se comportam como se a história começasse deles, como se antes deles não tivesse alguém lá no passado que tivesse pesquisado sobre o assunto, que tivesse dedicado seu tempo a elaborar metodologias para chegar aos estudos que nós temos hoje. Gildo Marçal, ele fala isso, que as novas gerações que vão surgindo, elas ignoram esses antepassados, esse passado de pesquisa, de estudos e de metodologias que surgiram, e que muitas das vezes esses novos pensadores, eles chegam a conclusões até parecidas e semelhantes com a que esses pensadores anteriores pensaram e pesquisaram sobre isso. Então, é um problema, né? Porque se acaba ignorando pesquisas, metodologias, documentos importantes, história importante, para querer se sair como uma continuidade ali do zero. Tá começando do zero, mas na verdade não tá. Há estudos, há documentos, foram elaboradas metodologias para se chegar ao que se tem hoje. Então, para ele, esse seria o problema da continuidade encapuzada. Espero que tenha dado para entender.